Tá gravando. Tá bom, Maristela. Diz teu nome, tua idade e o teu grau de parentesco com Clementina. Tá. Meu nome é Maristela Lompes Kranz. Eu tenho 53 anos. E a Clementina era minha avó. Era minha avó paterna e minha avó de coração. Que idade? Ela faleceu relativamente cedo, tu era mais ou menos nova, né? Eu tinha 8 anos de idade. Ela faleceu em 68. Na época eu tinha 8 anos. Tá, e tu conheceste ela de que forma? Eu passava férias, na verdade, assim, eu não lembro desde quando. Eu lembro que o pai e a mãe falavam que quando a Cleide nasceu, quando a minha irmã nasceu, a segunda da família, eu tinha 1 ano e meio e eles me deixaram na casa da avó para poder, porque a mãe não tinha quem cuidasse do bebê e toda a função e tal, eles me deixaram lá aos cuidados da avó durante 3 semanas, quando a Cleide nasceu. Que idade tu tinha? Eu tinha 1 ano e meio. Tá. Aí depois disso, assim, diz que enquanto eu estava, a mãe conta que enquanto eu estava lá, a avó dizia que eu estava super bem e que eu fiquei super bem até a hora que eu vi a mãe de novo, né? Depois de 3 semanas e com um bebê no colo. Daí diz que eu me agarrei nela e não larguei mais e fui dormir. Fui dormir com eles e tudo, que daí eu não larguei mais, né? Mas aí eu me lembro que depois disso, assim, eu acho que desde pelo menos os 3 anos de idade até os 8 anos de idade, todos os anos eu ia passar férias em torno de 15 dias com eles lá, né, com o vô e com a avó e as tias, né. Uhum. Então dos 3 aos 8 anos, todos os anos eu passava em torno de 15 dias lá. 6 vezes mais ou menos. Mais ou menos, E a avó, assim, uma coisa que eu lembro é que ela praticamente só falava alemão. Ela entendia muito pouco português, eles chamavam de brasileiro, né? E ela entendia muito pouco e ela praticamente só falava em alemão, então... Ela falava pouco português, então? Ela falava muito pouco português, assim, ela falava... Assim, nasceu no Brasil. Mas ela falava com bastante sotaque, né? Uhum. E eles em casa tinham o hábito só de falar, só entre eles falavam alemão. Então quando eu estava lá eu ficava escutando e eu aprendi, eles me ensinaram um pouco a falar o que eu sei falar hoje de alemão, basicamente eu aprendi com eles, né? Descreve a avó fisicamente. A avó, assim, ela... Que tu te lembra do fisicamente dela? Eu me lembro que ela era gordinha. Calçado, cabelo... Ela era gordinha, assim, ela era socadinha, né? Ela não era muito alta. E, assim, ela usava uns vestidões bem largados, assim, no corpo, né? Bem de senhora de idade. E usava, assim, uns aventais grandes também. E ela tinha um cabelo escuro, curtinho, assim. E tinha... Assim, ela era assim, como é que eu vou te dizer? Tipo a avó mesmo, né? Matrona. Assim, matrona, né? Ela era assim muito afetiva, ela adorava me pegar no colo. Quando eu ia passar férias lá, a Marlene, a filha mais nova dela, era 6 anos mais velha que eu. Então, e ela era bem mimada. E quando eu ia pra lá, eu era os dengue da avó. E eu me lembro que a Marlene morria de ciúmes. Ela conta até hoje que eu chegava lá, eu podia pegar eu podia pegar as bonecas dela. Ela tinha uma cadeirinha de balanço que ela sempre ficava do lado da cadeira de balanço da avó. A avó tinha uma cadeira de balanço e daí ela tinha a cadeirinha dela, ela botava do lado e quando eu chegava lá eu podia usar a cadeirinha de balanço. E ela morria de ciúmes, né? Mas ela morria de ciúmes, mas também a Marlene também era... vamos dizer, também era minha companheira lá nas coisas. Eu me lembro que quando eu ia pra lá, a avó deixava eu que recolhia os ovos, eu gostava de recolher os ovos, então essa era a minha tarefa.
Eu recolhia os ovos, eu tinha uma foice pequenininha, com 5 anos eu tinha uma foice pequena e eu ia junto com eles na roça. Eu adorava andar de carroça, porque eles tinham uma carroça, uma junta de boi, e a lavoura deles era um morro, assim, pra cima. Então aí todo mundo subia na carroça e a carroça ia pra lavoura. E aí eu me lembro que eu colhia pasto, eu tinha uma foice, eu tinha 5 anos, eu tinha uma foice, eu colhia pasto e tal. Um dia as tias foram cortar milho, uns pés de milho assim, e me deram um facão. Elas cortavam com facão e elas me deram um facão sem fio pra mim não me machucar, né? E daí eu peguei e comecei e aquilo não cortava. Daqui a pouco eu peguei o facão lá adiante, vim com tudo e bati, aí cortou o pé de milho e cortou, deu um talho na minha perna também. Na tua perna, é? E daí elas ficaram morrendo de medo que a mãe não deixasse mais eu ir passar férias lá, porque eu tinha me machucado. Aí elas fizeram toda uma história e riam, elas largavam álcool em cima da minha perna e davam risada para mim não chorar. Eu lembro que fizeram. Não chora. E elas faziam uma monte de palhaçada e tal para mim rir, para mim não chorar. E eu sei que eu adorava, eram as melhores lembranças que eu tenho da minha infância. E a avó e as tias iam tudo para lavoura. Elas iam para a roça. E os homens não iam com vocês? Na verdade, na época, tinha só o Lécio em casa. O Lécio ia também, sim, porque os dois homens mais velhos já eram casados, já tinham filhos. As filhas mais velhas eram casadas, não moravam lá, só tinha os 3 mais novos, que era a tia Irene, o Lécio e a Marlene, né? Então, na verdade, quem fazia o serviço eram os 3 com a avó, né? E o vô trabalhava de marceneiro, então o vô estava a maior parte do tempo fora de casa trabalhando, né? E quem tocava tudo em casa era a avó e os filhos, né? O que tu te lembra um pouco da avó, do tipo temperamento dela, da voz, da maneira, como é que ela era? Uma pessoa... Ela era mais agitada, calma. Ela era uma pessoa bem calma, assim, bem calma, bem serena, muito afetiva. Eu me lembro, quando eu ia lá, ela gostava muito de me pegar. Ela gostava muito de me pegar no colo e ela fazia as comidas que eu gostava. Eu me lembro, engraçado, que o vô era muito muquirana, assim, muito sovina, né? Então eles tinham as coisas que eles tinham as coisas que eles colhiam para consumo, mas eles também vendiam coisas. Eles, vamos dizer, eles tinham ovos que eles vendiam no armazém. Eles vendiam uma parte da lavoura deles, mas eles tinham muita coisa para consumo próprio. Eu me lembro que como eles vendiam ovos, o vô não queria que ninguém comesse ovos, porque se comesse ele ia ter menos para levar e para vender lá e ganhar menos dinheiro que ele ganhava na venda, né? E aí eu me lembro que a avó dava ovo escondido para mim, porque eu gostava de ovo, aí ela fazia ovo quente escondido e depois ela jogava a casca, descartava a casca. Enterrava, jogava lá pros fundos, coisas para o vô não descobrir que ela me dava. Eu me lembro de uma vez também, eu levantava de manhã, eu dormia, eu não sei, a casa, era aquelas casas estilo antigo, assim, tinha uma ala. Descreve a casa. A casa, assim, tu chegava, ela tinha assim uma área aberta, assim, né? Onde ali nessa área tinha um banco, tinha cadeira de balanço da avó e tinha... eu me lembro de eu um dia levantando, a avó estava sentada ali descascando batata. Então ela botou uma bacia no colo e estava descascando batata para fazer. E assim, daí ali tinha uma porta, logo que tu entrava na área, assim, no portão da área, tinha uma porta em frente que era a porta que dava para a sala e para os quartos, né? Era uma sala assim, e daí de cada lado da sala tinha 2 portas, eram 2 quartos de cada lado, eram 4 quartos, né? E daí essa era a parte mais reservada, né? E depois, daí, se tu saindo dessa porta,
continuasse no corredor, vamos dizer, da entrada da área assim, à direita, bem em frente era a porta dos quartos e da sala, e à direita, tu continuava caminhando no corredor, tu chegava na sala de jantar. Era uma sala de jantar assim bem simples, bem rústica. Eu sei que eles tinham uma mesa de madeira grande, assim, madeira rústica, assim, né? E a gente comia assim em cima mesmo, não lembro da avó botar toalha, essas coisas assim, tu comia em cima da, né? E eles sentavam numa ponta da mesa ou... Não. Cada um tinha lugar específico, não? Eu não lembro se eles tinham lugares específicos assim, não tenho certeza, mas não era assim nas pontas, não. Era uma mesa grande, assim, com bancos, e elas tinham assim, eu não sei se tu lembra, um paneleiro, que era um negócio assim onde elas... Isso era na cozinha, não era na cozinha? Não, mas o paneleiro acho que ficava nessa sala, não tenho certeza. Perto da porta da cozinha, certo? Perto da porta da cozinha, Ele tinha um negócio assim que era de metal, né? Onde as panelas ficavam... Tipo uma torre mesmo. Tipo uma torre onde as panelas ficavam assim com prateleiras, mas era de metal. Sim, e daí umas ficavam assim nas prateleiras as e outras ficavam penduradas. Mais embaixo e também acho que tinha ganchos dos lados para pendurar alguma coisa e tal. Daí dali dessa sala, tu atravessava essa sala de janta, tu entrava na cozinha. Na cozinha eu me lembro assim que à direita tinha um fogão a lenha, né? E eles tinha um fogão a lenha grande. Eu não lembro mais muita outra coisa. Eu me lembro que assim, uma coisa que marcou muito era o fogão a lenha. E assim, na volta do fogão a lenha tinha uma parte que era madeira, e a madeira era cheia de furos, assim, que tu via que tinha assim, alguns furos que eu acho que assim tinha saltado brasa, alguma coisa assim do fogão, furo e tinha queimado, furo queimado na madeira, assim. Eu me lembro que tinha uns furos assim que era queimado, aquilo eu achava muito interessante, aquilo me chamava, me dava, né? E daí tu passando a cozinha tinha era uma área grande, né, onde tinha uma despensa à direita e à esquerda tinha a cisterna, uma cisterna de água da chuva, né, e por cima da cisterna tinha uma parreira de uva, que eu achava muito legal, E do lado, assim, daí à direita, quando tu descia, tinha uma escadinha, era uma área que tu tinha uma escadinha, tu descia, então à direita tinha essa despensa, em seguida tinha um forno de barro, que a avó assava pão, cuca, e ela fazia uma coisa que eu adorava, que em dia de chuva lá ela fazia umas rapaduras de amendoim, que eles colhiam aqueles amendoim grande, que a gente diz hoje amendoim japonês, na época eram uns amendoim grandão. Era amendoim de vó. E daí ela botava umas formas ela botava nas formas de fazer pão. E daí ela tostava primeiro no forno, depois ela largava um melado por cima e botava. Daí quando ela tirava aquela rapadura, ela ficava puxa, assim, aquele tipo melado. Puxa-puxa. Tipo um puxa-puxa, aquele melado com amendoim. Aquilo era dos deuses, eu me lembro que eu adorava comer aquilo. E ali, e como eu ia passar férias sempre lá no verão, sempre aquela parreira de uvas lá, estava sempre carregada de uva, eu adorava comer uva ali. O que eles faziam com uva? Eles comiam, faziam, eu não sei, a gente comia muito, acho que a avó fazia suco também, acho que ela fazia cuca de uva, não sei te dizer exatamente o que mais eles faziam. Aí também, daí terminada essa área, tu descia, também tinha uma escada, daí ela tinha uma horta ali, tinha um caminhozinho assim que passava no meio de uma horta, que ela tinha flores, ela tinha verduras plantadas ali, e aquilo tudo era cercado para as galinhas não entrar, né? Aí tu chegava num portãozinho de madeira, abria, daí tu saía para terras mesmo. Pra terra, mas ali tinha um galinheiro, né? Tu mal saía, já em seguida era o galinheiro à esquerda. Tinha umas árvores frutíferas ali, eu sei que ela tinha romã, lembro que ela tinha romã, tinha pêssego, pé de pêssego também, que era uma época também no verão, eu ia lá, comia pêssego, romã. E tinha também o capunga, que era ali bem do lado do galinheiro. O banheiro capunga que a gente diz, que era o banheiro... Sim, banheiro de rua mesmo. Aqueles banheiros, aquelas latrinas da colônia que eles têm, né?
E eu me lembro que às vezes ali era latrina, e eu me lembro que ali também, às vezes, dentro daquele capum, o pessoal às vezes tomava um banho, assim, de bacia, né? Quando o pessoal dentro daquela, eu me lembro que eles tomavam às vezes banho de bacia e coisa assim. Eu me lembro que na casa deles lá, não sei se tu lembra na casa do vô Rumes, o pai da mãe, eles tinham aqueles chuveiros de campanha, que era aqueles latão, sim, que era um né? latão que tu puxava as cordinhas. Que tu puxava a cordinha e tal. Lá na avó não tinha, lá a gente tomava banho de bacia. Com canequinha. Eu não me lembro, eu era pequeno, né? E eu tomava muito banho de arroio lá também, claro, não servia como banho, mas eu digo para se refrescar, a gente tomava banho de arroio. Eles tinham uma cascatinha lá nas terras dele, que eu adorava tomar banho naquela cascata, mas sempre eu só podia ir com as tias, eu nunca podia ir sozinha, que a avó tinha muito medo. E eles tinham também um tanque onde eles lavavam bacias e coisas, um tancão que eles tinham água. Tinha uma água corrente que vinha de uma fonte, né? Então eles tinham uma mangueira que vinha de uma fonte e aquilo então ia se renovando permanente. Era assim um tanque grande ali, a gente também às vezes tomava banho, né? De água fria ali. Era muito legal lá. E do outro lado da estrada, isso era a casa, né? Daí na frente da casa, assim, quem entrava para a propriedade na casa, a esquerda era a casa e a direita eles tinham um gramado e tinham um pé de cinamomo muito grande ali, e daí sempre que eu ia lá, eles faziam um balanço de corrente, né, com aquelas correntes, coisa, então ali eu andava sempre de balanço. Isso eu me lembro, tinha uma mesa de baixas ali, uma mesa o pessoal comia mesa de piquenique. Acho que até tinha alguma coisa assim também no meio, assim, mais perto ali da casa, né, no meio onde terminava a trilha de entrada. Isso era de um lado da estrada, né, que era a casa e tudo, e a propriedade continuava do outro lado da estrada, que era onde era o paiol, né? E tinha também tinha esse potreiro onde tinha o arroio que passava no meio, a avó lavava a roupa no arroio, né? Ela ia lá, lavavam roupa no arroio. Eu me lembro que elas levavam bem aquela clássica, eles tinham um pedaço de madeira que eles sovavam a roupa, né? E lavavam a roupa no arroio, batia e tal. Então eu me lembro que várias vezes, não sei se era sempre, mas eu lembro que algumas vezes eu fui junto com elas lá, elas foram lavar a roupa no arroio. Não sei se era o ano todo ou se era só no verão que elas lavavam ali, mas eu me lembro que elas iam lá lavar. Marcela, faz o seguinte, eu te falei agora, né? Eu tenho vários sons recolhidos, né? Os primeiros sons vai ser eu consigo te ambientar um pouco coisas do lugar mesmo, tu vai ver algumas coisas nos sons, primeiro os sons ambientais mesmo do próprio local, tá? E a partir de um certo momento os sons vão ficar tudo referência à cozinha. Da cozinha que naquela vez que a gente conversou com todo mundo, a gente teve um pouco de sons que eu imagino que serão sons meio recorrentes na cozinha da avó, que talvez, não sei se tu vai te lembrar, não sei se tu vai te identificar com algum deles, se eles vão te fazer algum significado. Se fizer algum significado, isso eu me lembro, não me lembro, me diz alguma coisa, bem tranquilo. Tá? Vamos lá? A gente vai começar com alguns sons meio assim do ambiente mesmo, tá? Tu queres que eu tente identificar esse som? Não, pode ouvir, se alguma coisa te quiser, fica à vontade. Se quiser falar assim, isso me lembrou alguma coisa, daí fala, nada bom, tranquilo. Tá bom. Deixa eu começar aqui. Deixa eu só colocar. Tá, começar. O som do sino lembra lá o cemitério, né? A missa que a gente ia nos domingos. E sempre que a gente ia na missa, a gente visitava o túmulo das avós, que é aquele cemitério na frente da igreja. E eu me lembro que a gente sempre levava hortênsias, a avó tinha hortênsia na casa dela. E a gente tinha o hábito de levar hortênsia para enfeitar os túmulos. O sino, ele imagina que se fosse bem marcante, que ele era do lado da casa, né? É do outro lado da terra, né? De um lado da estrada, aliás, do outro lado da estrada, um lado da estrada é a propriedade do vô e do outro lado já é o cemitério e a igreja, né? Que é tudo junto.
Colocando. Ah, eu me lembrei agora. Sempre quando a gente ia pro arroio, tinha as vacas no potreiro. E daí eu tinha medo das vacas, né? Que elas iam na direção. Eu me lembro sempre das tias iam junto, né? Elas pegavam um pedaço de pau, assim, pra enxotar as vacas pra gente poder chegar lá no arroio e tomar o banho. E brincar no arroio. Eu tinha medo. Eram vaca bravas, não? Não, é que elas mesmo diziam que às vezes quando elas têm bezerro, coisa assim, elas ficam bravas, elas não gostam que pessoas estranhas cheguem perto. Sim. Então elas, às vezes, tinha alguns que eram mais brabinhos, assim, daí, aquele boi lá não chega perto, ele é meio bravo, é meio chucro, aquela vaca tá com cria, não dá pra chegar. Então eu não gostava, porque elas mesmas diziam, não pode, então, que é perigoso, então elas sempre... E talvez até para me assustar, para mim não querer entrar sozinha lá no campo também, né? Sim. E atravessar e chegar no arroio, então elas faziam toda essa história, que eu não sei se era real ou se elas faziam para me assustar. E não dor de cabeça nelas, né? Aham. Água correndo. Não, é um ovo frito. Um ovo frito na banha. É na banha? Pode ser. Pode ser. Por quê? Te lembra que a avó fazia na banha? Não, aí a avó fazia na banha, ela fritava as coisas, mas pra mim ela fazia ovo quente, mas quando ela fazia pros outros, o ovo batendo assim, fritando. É. Pra mim ela fazia mais ovo cozido, porque eu era criança, né? Mas... E quando ela fazia cozido, ela batia também, que nem assim? Não, o cozido ela cozinhava na água. Assim. Quando é que ela fazia o bati? De meio-dia, de noite, de manhã? De manhã, mas era de manhã. Quando o vô não estava em casa. O que ela está cortando? Tá cortando? Cortando alguma coisa? Parece que tá cortando, falou que tá cortando, né? É, tá cortando, mas não é pão, não é coisa, é uma coisa... Por que não é pão? Acho que não, o barulho seria diferente, não seria tão... Deixa eu ver se botar de novo. Ela fazia pão em casa, cuca, fazia uma cuca maravilhosa. Vê. É faca com serra ou sem serra? Isso aí parece serra. É, faca com serra. Uma faca com serra. Mas parece estar cortando em cima de uma superfície metálica. É a mesma coisa, só que é outra som. Uhum. Pode estar cortando uma galinha em cima de uma... Ela fazia pão? Ela fazia pão caseiro, ela fazia uma cuca maravilhosa. E quando vocês comiam pão? Ela fazia massa caseira também. Deixa eu colocar outro som. Posso? Uhum. Deixa eu ver aqui. Então, tá aqui. Eu me lembro que uma vez ela fez bife de fígado, bife de fígado de porco. Ela servia no café da manhã. E eu me lembro que eu comi, acho que 9 bifes de fígado. Com 5 anos? Eu tinha uns 6, 7 anos. Eu me lembro que eu comia, eu não parava de comer e ela estava apavorada. Mas era maravilhoso. Uma outra coisa que eu lembro,
que ela cozinhava pêssego no melado. E o vô botava aquilo na comida. Ela botava assim uma tigela, uma lata, não lembro o que ela botava, era uma tigela, eu acho, com aquilo, com uma concha. E daí o vô enchia o prato dele de feijão e coisa, e pegava uma conchada daquele pêssego com melado e largava no meio do prato, assim, junto com o feijão. Eu quase tinha um chilique. Eu adorava aquele pêssego, era aquele pêssego caseiro cozido no melado que eles mesmos preparavam, era dos deuses, mas eu comia de sobremesa. E eu me lembro, quando eu era criança, eu era maníaca, eu não misturava as coisas, eu comia tudo separado no prato, eu botava cada coisa separada no prato. E eu ver o vô botar aquela conchada de melado com um pêssego no meio do feijão, eu repugnava aquilo, não podia nem olhar. Mas aquele doce dela era maravilhoso, só que eu comia no final, só com um pratinho limpo, só de sobremesa. Isso é uma lembrança que eu tenho, com feijão nem pensar. Talvez isso aqui te dá uma lembrança de alguma coisa. Vamos ver. Isso aí pode ser... Não é bem assim, mas é um som parecido, elas lixando o fogão a lenha. Isso elas tinham sempre muito capricho. Estão cozinhando. Estão cozinhando. Não. E esse aqui? Ah, estão batendo bife. Ah, isso sim. Isso elas... Tinha bife lá, não? Sim. Elas faziam? Faziam bife, como eu disse há pouco, faziam bife de fígado, faziam bife de... A avó fazia um bife assim na... Eles faziam bife na chapa. Também na chapa do fogão. Fazia um bife na chapa do fogão. E tinha algum som, assim, esse bife? Era mais um uma coisa assim. E isso aqui? Ah, isso batendo claras, batendo bolo, claras em neve, esse tipo de coisa. Também elas gostavam de fazer. Só que não podia fazer muito porque o vô não queria que gastasse ovos. Elas faziam, a tia fazia quando vinha o namorado, eu me lembro quando vinha o namorado, isso mais adiante. O que? Ela fazia bolo quando vinha os namorados? Sem eu vou saber. Faziam aquele Chico balanceado, aquele creme de leite com sagu e coisa, mas o vô não podia saber, aquilo era escondido até a hora de vir pra mesa. E os namorados, tivemos namorados? Não tenho muita lembrança dos namorados. O que mais esse som te lembra? Pode ser um omelete também, batendo ovos para fazer um omelete, batendo claras em neve. Isso aqui. Não pode olhar. O rádio, ligando o rádio. Era um rádio, né? As tias gostavam de escutar rádio enquanto elas lustravam, limpavam a cozinha. Aquela cozinha, elas esfregavam com esfregão de aço, aquele chão, aquele era branco. E a sala era tão encerada que tu não podia andar de vestido, porque tu te enxergava, aquilo era um espelho. Esse homem devia adorar isso, né? Taradão de que eles eram. Era um espelho, e elas adoravam, elas faziam as faxinão assim em sexta-feira, e daí elas pegavam, elas botavam aquilo, elas iam lustrar, elas passavam a serem lustradas, elas pegavam um pano e eu sentava em cima e elas me puxavam assim, então elas me faziam, a gente fazia daí isso, aí elas puxavam assim, sentado em cima, que daí fazia peso e abria o lustro. Era e ficava um espelho aquilo, elas tinham um capricho, mas era muito engraçado porque aquela sala
pra mim na época era grande. Depois, quando eu tinha 21 anos, eu voltei lá na casa, era minúscula. E ela tinha só uma mesa no centro, assim, uma mesa de fórmica. Ela tinha uma mesa assim, que ficava mais, não bem no centro da sala, um pouco mais pro fundo. E tinha, me lembro até que elas tinham em cima, era um enfeite. Era uma coisa assim, era que ela abria, como é que eu vou te dizer, era de metal. Eu me lembro assim, disso. sabe? Eu me lembro disso. Era colorida assim, daí ela era uma coisa meio torcida assim, era um monte de metais assim meio retorcido e aquilo abria ela numa base e aquilo ficava aberto isso assim, né? Isso eu me lembro. Isso elas tinham no meio da mesa assim. E tinha assim uma outra cadeira assim no fundo encostada na parede. E eu me lembro que eu tinha medo. Quando eu levantava de manhã, eu era pequena, eu tinha uns 5 anos. Eu dormia com a Marlene no quarto. E era colchão de palha, eu acho que eles tinham. Sim, era palha assim, que eles faziam palha de milho. E daí aquilo fazia um barulho. Eu lembro que quando tu virava, fazia um barulho. Era gostoso. E outra coisa que eu lembro, eu dormindo e escutando, quando chovia muito e o arroio ficava cheio d'água, tu escutava a cascata lá da casa, tu escutava o barulho da cascata, né? Bem forte. Tu dormia ao som do barulho da água corrente da cascata lá. E daí de manhã elas levantavam mais cedo e eu acordava mais tarde, e daí eu tinha que sair. E eu tinha que atravessar aquela sala sozinha. E era tudo escuro, aquilo não era iluminado, né? Então aquela sala sempre era mantida, as janelas fechadas, não sei. Era tudo fechado, então tinha aqueles 4 quartos e um dos quartos tinha um sótão. Eu nunca ia lá no sótão, eu tinha medo, porque eles me assustavam. Porque eu acho que eles não queriam que eu subisse a escada lá e pudesse cair. Então eu de manhã eu levantava e eu tinha que atravessar aquela sala sozinha. E eu morria de medo. Eu me lembro que eu levantava, eu abria um pouco a porta, eu espiava para tudo que era lado, e daí eu saía num risco, assim, atravessava aquela sala voando, assim, num risco só. E às vezes a avó estava sentada ali na área, fazendo alguma coisa, descascando batata, fazendo algumas coisas. Daí ela já pegava, me dava um beijo e dizia, ó, teu café tá lá na cozinha, vai lá. E eu comia muito pão com nata e chimia, sempre tinha no café da manhã pronto, e coisa, linguiça, o café pronto. Todo mundo já tinha tomado, só tava lá pra mim ainda. Eles levantaram cedo. Eles tinham o hábito de levantar cedo. Eu vou te botar um som, ele talvez seja um pouco exigente, mas ele, enfim, eu acho que ele faz bastante sentido. Essa madeira, coisas de madeira batendo, mas... o rolo de massa, mas esse barulho... Que tem barulho? Não, o barulho dos coisinhas na volta ali, do rolo de massa. O meu rolo de massa não faz esse barulho. Isso, até tu acertou, ele é um rolo de massa mesmo, mas é que tem alguns que o centro é solto, né? Ele tem o barulho, né, de tu ver que tá assim, que tá bem realmente rolo de massa. Então, alguns o centro é fixo, outros o centro é solto. Esse é o som. Do solto, tudo mais solto. Do solto, porque o meu não faz esse barulho. O meu, ele é preso. Mas eu já vi uns que assim, na verdade não é o meio que é solto, eu acho que ele tem um meio, ele tem um acabamento junto com as alças e a parte de fora uma espécie de um cilindro que eu acho que bate um no outro. Bate no outro, Mas o cilindro é por fora, assim. Isso. Não, eu já vi isso. A Marlene reconheceu isso, e ela, enfim, ligou várias coisas com esse abrir a massa. Não sei se pra ti tu tinha alguma coisa. Eu lembro que eles faziam massa, mas
Eu ficava muito na rua brincando, sabe? Sim, não participava muito da função da cozinha. Eu ia lá na hora de comer. Sim. Fora isso, eu ficava andando de balanço, eu ficava com a Marlene brincando. Às vezes a gente sentava na carroça lá onde eles traziam na carroça. Às vezes tinha cana, daí a gente sentava lá, descascava a cana e ia comendo, eu e a Marlene. Às vezes tinha amendoim, a gente abria e ficava comendo. Outras vezes a gente botava a cana e ia na moenda que eles tinham lá, que aquilo era uma coisa que eu adorava, né? Daí a gente fazia guarapa lá, fazia uma guarapa para tomar, então a gente botava as canas lá e girava aquela. Aí eu queria mostrar que eu era forte, né? Que eu conseguia empurrar sozinha aquilo. Trabalho de um boi. E aquilo era, daí a gente botava as canas, e eu me lembro que aquilo eu achava engraçado, porque aquilo eu sempre era meio chata com limpeza, né, na hora, as coisas que eu comia, e aí aquela cana, ela caía e caía numa canaleta, e aquela canaleta lá não era a coisa mais limpa do mundo, né, porque ali ficava ao relento, cocô ficava, né, podia ser até que, não, acho que cocô de galinha não tinha, mas assim, tinha pó, tinha alguma palha que ficava, sabe, não era uma coisa assim, e aquela guarapa corria ali, tu pegava, tu captava no final, né, mas e tomava aquilo assim. Era uma delícia. Era uma delícia, mas eu me lembro que às vezes eu ficava... Hoje a gente não tomaria. Hoje talvez não, mas naquela época... E eu me lembro assim de quando eles iam fazer guarapa em quantidade para fazer melado, os tachões, a avó cozinhava uns tachão de melado assim, eles botavam uma junta de bois a puxar, porque daí aquilo ali era mais rápido, e aquilo lá era litros e litros e litros, né, de guarapa que eles faziam, porque daí eles faziam uns tachões enormes de melado, e depois acho que uma parte daquilo eles faziam chimia da colônia. Eles sempre tinham chimia da colônia, então eu comia lá, eu adorava comer aquele pão que a avó fazia, aquele pão caseiro com chimia da colônia e nata. Assim. Aquilo era recém-feita. O que eu ia te perguntar, tu cozinha? Eu? Pouco, mas cozinho. Mas cozinha regularmente em casa? Não cozinho regularmente porque eu tenho empregada que durante a semana ela faz, né? Eu cozinho mais em finais de semana e de noite, por exemplo, no inverno eu faço muita sopa, daí eu faço a sopa para noite ou eventualmente eu faço um risoto para noite. A gente tem mais o hábito de tomar café de noite do que janta. O Giovanni não gosta muito, que ele acha que a janta engorda mais, então a gente come... Eu não preciso preocupar. Aí a gente faz mais café à noite, mas no inverno eu faço muita sopa e bolos, omelete. O bolos eu faço, não faço muito, porque se a gente faz a gente come, então eu faço de vez em quando, eu faço alguns que eles gostam de comer, então às vezes pro final de semana eu faço ou um bolo formigueiro ou um bolo de germe de trigo, umas coisas já mais que é o que eles gostam mesmo, né? Sim. Deixa eu botar mais 2 somzinhos pra ti. Ok. Tá, deixa eu ver alguma coisa aqui. Esse aqui, vamos ver. Alguma coisa fritando. Pode ser um aipim fritando, um ovos até pode. Por que tu falou aipim? Porque eles faziam aipim frito. Bastante. Fritavam na banha, né? Eu acho que sim, eu acho que eles lá usavam praticamente só banha, azeite muito pouco. Porque banha eles tinham em casa, né? Então eles usavam muita banha. O que mais eles fritavam, te lembra? Eu não sei se era lá, agora eu não tenho certeza se era lá ou se era no outro voo, que às vezes eu ia passar férias também, que eles faziam às vezes uma linguiça frita com um ovo assim, mexido. Esse mexidinho. Eu acho, eu não sei, não tenho certeza se era lá na avó, mas acho até que era, na avó Clementina, que eles faziam isso de vez em quando. E acho que era assim. Que era isso? Eles não faziam muita fritura, eu acho que não. Se bem que naquela época eles usavam, né? O pessoal no interior usava, eles não tinham banha
Mas eles usavam uma vez aquela banha e botavam fora, eu acho. Acho que não se reaproveitava aquela banha que usavam. Acho que não. Não tenho certeza. Deixa eu te botar aqui mais um. Tá. Isso aí tá cortando um tempero, uma salada, uma coisa ou uma cebola numa tábua em cima de uma tábua. Também de madeira. É, de madeira. Uhum. Deixa eu ver aqui um som. Vê se você reconhece esse som aqui. É um som bem particular também. Abrindo e fechando alguma coisa. Esse é um artifício, mas é algo da cozinha. Não conheço? Tá, vou botar outra coisa pra ti. As tias cantando. Cantavam. As festas de família sempre tinha cantoria. É? Quem cantava mais? O pai e as tias. Sim, eles cantavam o quê? Cantavam músicas alemãs da época de Vincent, Pistu, Isabela era uma das músicas que eles mais cantavam. Oh, Isabela, oh, Vincent, Pistu. Eles cozinhavam cantando? Não te lembra muito bem. Não, eles não cozinhavam cantando, mas eles cantavam. Assim, eu não lembro muito deles cantando lá na casa da avó. Eu lembro quando a gente fazia as festas de família lá em casa, que as tias, se o pai fazia assim um churrasco, uma coisa, convidava assim um aniversário, uma coisa, uma primeira comunhão, sei lá, e tinha essa reunião dos tios lá, sempre tinha cantoria, sempre acabava em cantoria. O pai e as tias cantavam, eles adoravam, né? Muito a tia Irene cantando, a tia Ilga, a tia Sônia. Então, sempre tinha cantoria deles. Os outros, eu não me lembro do tio Edio, o Lécio também não, mas eu lembro do pai e as irmãs cantando. Eu lembro deles ao redor de uma mesa lá fora, né, debaixo do momo lá, eles cantando tudo depois. Eu não lembro se o tio Edio cantava também, mas eu me lembro que o pai e as irmãs sempre cantavam. Elas adoravam, e a mãe cantava junto também. Sim, isso eu me lembro. E eu também cantava um pouquinho, eu gostava de cantar junto, as partezinhas que eu sabia. Eu gostava muito. Sempre era uma coisa que me agradava muito, eram essas festas de família, porque sempre acabava em cantoria. Eu adorava ficar na volta, escutando e cantando junto com eles. Quando não acabava em baile, o pessoal dançando também, quando tinha uma música, também sempre eram muito alegres as festas onde se reuniam eles. Sempre muito alegres, sempre com música, com dança e canto. E comida. E comida. Deixa eu botar isso aqui. Eu não sei se... É como se fosse uma panela que tivesse uma coisa assim de mexer. Não, isso pode ser. Deixa eu ver, não pode ser ovo cozinhando dentro de uma chaleira? Deixa eu escutar de novo.
parece uma coisa que tu tá... Não, eu conheço. Pipoca. Maneira de reconhecer. É? Mas é quando cada um ouve daí. Mas eles não tinham aquelas pipoqueiras. Eu fiquei pensando numa panela de pipoca, como se estivesse mexendo assim. Mas eles não tinham esse tipo de panela. Eles tinham umas panelas, acho que até era panela de ferro com tampa de alumínio que eles faziam a pipoca. Deixa eu botar outro som, deixa eu ver. E aqui, esse aqui. Isso é uma galinhada ou alguma coisa assim que tu largou a água quente dentro. É bem isso. Uma galinhada ou um carreteiro, uma coisa que tu virou a chaleira d'água dentro. Aham. Eles faziam galinhada? Faziam. Esse era o prato quando a avó sabia que a gente ia lá no final de semana. Era quase sempre tu chegava lá, ela tinha matado uma galinha e fazia uma galinhada, uma sopa de galinha e uma galinhada e massa caseira. Era assim, galinhada era um dos pratos, porque acho que todo mundo gostava, era uma coisa rápida de fazer e eles tinha tudo à mão ali, então a galinhada era quase sempre o prato do dia, a menos que eles tivessem matado um porco, alguma coisa próximo ali, que eles tivessem coisa mais... E galinha era mais barato. Era mais barato, mas era... mais prático, né? Sim, e era uma coisa rápida de fazer, porque elas tinham essa prática toda, então elas já iam lá e faziam. A galinhada era um dos pratos mais comuns e a avó fazia uma galinhada maravilhosa. Por que era tão boa? Não sei, talvez porque era feita na banha e ela botava tempero, ela deixava fritar bastante a carne, e a carne era uma galo caipira, né, que estava criado solto lá, a carne era mais saborosa. Nossa, era dos deuses. Então, o barulho é bem esse, ó. Com certeza. Tá, deixa eu ver se tem mais. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar pra ti. Que tu pode reconhecer. Isso aqui não sei se você vai reconhecer, mas vamos ver. É uma coisa que está borbulhando assim, como se fosse um leite quando começa a ferver, alguma coisa assim. Tu acha que isso que tipo de meio esse é? Não, isso pode ser até um melado fervendo, né? Pode ser um melado fervendo, que parece que é uma coisa mais consistente, assim, que não é tão líquida. O que tu acha que poderia ser deles, na vinda deles? Poderia ser um melado, poderia ser uma chimia também. A chimia, quando começa a ferver, ela começa a respingar, começa a dar uns barulhos. Pode ser um melado, pode ser uma chimia. Eles faziam polenta, não? Não lembro. Não te lembro. Até acho que fazia uma polenta mole, mas não tenho certeza. Não te lembra, né? Não. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mais um, já está terminando, mais uma outra coisinha aqui. Não. Eu não sei se eles faziam isso. É bem ralado, outra coisa. Foi?
noz moscada, não. Pode ser uma noz moscada lá, eles usavam noz moscada, botavam na... Não é bem noz moscada, eu acho. Pode ser, mas não é queijo ralado também, o barulho eu acho que não sei se é. Isso aqui na verdade é um pilão. Eu não sei se ela pode fazer isso com eu acho que eles tinham. Eu acho que eles tinham. Pra coisa assim. Eu acho que eles tinham um pilão lá, assim. Mas eu não me lembro o que eles pilavam lá dentro. Esse aqui eu acho que não vai reconhecer, porque eu acho que só quem, mas enfim, vamos tentar. Parece que tem uma coisa que tu chacoalha dentro. É isso? O que usa pra chacoalhar assim? Deixa eu pensar. Tu não reconhece que eu achei um representante, mas esse era o castigo da Marlene. Fazer manteiga da latinha. Mas eles batiam e depois também primeiro batia com a mão assim, eu sei que eles batiam e depois eles tinham, né? Isso ela contou, isso ela reconheceu de cara, que ela reconheceu que era o castigo dela. Quando ela fazia uma arte. Que cabia ela fazer a manteiga. Tá, deixa eu ver aqui, tem que estar no fim já. Outro. Isso aqui não sei se vai reconhecer. Isso é o barulho de uma chaleira chiando. Uma chaleira, uma panela. A gente tinha, lembro quando nós era criança, nós tínhamos uma panela de leite que ela tinha um apito que a gente botava, acho que água embaixo. E ela tinha um apito, quando a água começava a ferver, ela começava a dar barulho e tu sabia que o leite estava para ferver também, que é para não deixar o leite derramar. Deixar ele derramar, né? Mas isso era já na casa da mãe, né? Isso já era na casa da mãe, né? Mas o barulho é esse mesmo, uma chaleira mesmo. Uma chaleira, eu digo, tem várias dessas coisas que eles usavam para, principalmente também quando tu ia fazer, para ferver leite, para não derramar. Deixa eu ver, mais um outro aqui. Esse aqui. Parece que tu... Pode falar, é isso. Parece que é uma coisa assim que tu tá mexendo pra fazer ovos mexidos, sei lá, uma coisa assim que tu, tipo uma, não é bem uma pá, uma colher? Uma espécie de uma colher, alguma coisa que tu fica mexendo assim pra fazer ovos mexidos, parece alguma coisa assim. Pra mexer o líquido. Um líquido, alguma coisa meio líquida. Não. Tá, esse aqui. Isso pode ser escolhendo feijão? Pode, mas não é. Pode, mas não é. Porque tem um barulho assim, como se tivesse, daqui a pouco fez as coisas caindo. Pode ser quando tu pega
uma travessa e começa a escolher e largar depois. Se bem que esse barulho inicial aqui não é. Como se fritou alguma coisa e depois tirou. E... Eu que já sei o que é, pra mim é bastante claro, mas claro, tu tá vendo pela primeira vez, tu precisa, até o teu tempo, precisa um tempo de tu conseguir ajustar, entender e perceber, porque quando tu tem a imagem, tu ouve aquele som muito bem com a imagem. Só sem a imagem, às vezes tu... Abrir um saco, uma coisa, e tá largando alguma coisa que é tipo bolinhas, alguma coisa, um amendoim, um feijão, uma coisa assim. A imagem é o seguinte, eu te dar a imagem porque acho que talvez ela te ajuda a recondicionar teu cérebro para que tu consiga ouvir dessa forma aí também, né? Na verdade é um fogão, uma chapa de fogão quente, tá cozinhando uma coisa, essa coisa, a água tá caindo na chapa, tá dando, sabe quando cai um pouco de água? Vê se tu ouve isso. Vê se tu consegue ouvir isso. Agora, aquele que deu ali, pode ser. Deixa eu ver. Consegue ouvir isso ou não? Consigo imaginar, sim. Mas ainda não é bem claro. Não é bem claro ainda. Tá. Deixa eu ver, tem só mais um ou dois ainda. Que já foi. Isso aqui. Curtindo. Se estivesse ralando alguma coisa. Parece que tu tá usando o ralador, ralando alguma coisa, cortando, talvez um repolho, uma coisa assim. Pode ser. E se eu dizer que é um pimenteiro, desses, ou ver se tu consegue ouvir isso. Pode ser, daqueles pimenteiros de rosquear, assim. De rosquear. Pode ser. Mas eu ainda me parece mais uma coisa que... Ralando. Tá. Vou te dar a última aqui, então. É um feijão, uma coisa assim, em grãos assim, duros, que tu tá derramando dentro de uma tigela de vidro. Feijão, arroz, uma coisa assim, um milho. Isso mesmo. Traz alguma lembrança disso delas? Elas lá, eu lembro que a avó fazia, mas eu acho que ela não largava numa bacia de vidro, eu não lembro. Mas ela fazia, eu me lembro dela selecionando, assim, selecionando feijão, assim, né? Tirando a sujeira do feijão, né? Fazendo, e daí ela largava aquilo, mas eu não consigo lembrar que tipo de bacia que ela usava, se era alguma coisa de alumínio. Eles usavam muita coisa de alumínio, né? Naquela época, porque eu acho que o plástico não era uma coisa tão comum, né? Claro. Então elas usavam assim coisas de bacias de alumínio, muito assim, de tachos de cobre, bacias de alumínio, essas coisas assim, né? Então, e alguma coisa de vidro, mas o vidro também não era uma coisa muito barata, eu acho. Também nem sei se era muito também disponível, né? Não acho. E também como quebrava, tinha que repor muito rápido, então era melhor pegar coisas. Em famílias grandes eles pegavam coisas mais, inquebráveis, né? Inquebráveis, O último mesmo. Isso aqui tem a ver com, enfim, tu vai ver se tu reconhece. É um som, ele é um pouco mais longo, não é tão curto, mas tu reconhece. Tá.
estrebaria. Tirando leite na estrebaria. Isso eu ia sempre com elas tirar leite na estrebaria. E eu ficava lá parada. Eu tentava tirar leite, nunca conseguia tirar uma gotinha, eu ficava frustrada. Por quê? Eu não conseguia, não sei se eu não tinha força ou jeito, eu não conseguia. E elas tentavam me ensinar e eu não conseguia, elas se matavam de rir da minha cara. Daí às vezes elas pegavam assim, elas tiravam, daí às vezes elas viravam na minha direção, e eu me lembro que elas tomavam leite quentinho tirado da vaca, assim, umas canequinhas de aloçado, assim, né? E eu não conseguia. Aquele leite quentinho, recém-tirado, aquilo não me descia. E elas tomavam, e elas queriam que eu tomasse também. Eu tinha um pouquinho de nojo, assim, não conseguia. Depois eu tomava, mas na hora que recém tinha tirado ali, ele quentinho ainda, não conseguia tomar. Não tinha jeito. Não tinha. Era muito engraçado. E eu me lembro que eu ia então aquelas estrebarias, claro, as vacas faziam sujeiras, então sempre tinha sujeira no chão. E eu me lembro, assim, eu era toda nojenta com um monte de coisa, mas eu me lembro que eu sempre ia de pé descalço e eu caminhava às vezes no meio daquela sujeira das vacas lá de pé descalço, aquilo ficava no meio dos meus dedos. Aquilo, eu olhava e eu não tinha muito nojo, mas logo depois eu queria lavar meus pés, né? Sentia o cheirinho. Aquilo me incomodava um pouco, depois na hora não me incomodava muito. Mas eu gostava de ir junto com elas lá na hora que elas iam tirar leite. E eu sempre tentava tirar e não tinha jeito. O Ayrton, sobre quarta-feira. Tá. Não, acabou. Acabou de acabar. Então tá. Tá, Delinha. Tudo certo? Puxa. Alô? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi. Sim, tudo bom, Ayrton? Salva. Que horas vai ser a janta, Ayrton? 8h30. Vani? Sim.